No início da narrativa, Ismael desempenha um fundamental papel nas escrituras bíblicas, como o primogênito de Abraão, a quem Deus prometeu que seria pai de muitas nações. A promessa foi feita a Abraão enquanto ele contemplava o céu estrelado, uma visão que transmitia a magnitude das promessas divinas. No entanto, à medida que o tempo passou, Abraão e sua esposa Sara aguardaram ansiosamente o cumprimento da promessa, mas a bênção da paternidade ainda não havia se concretizado. A esperança deles começou a ser substituída por incertezas. Sara, buscando encontrar uma solução, sugeriu uma prática comum da época: a ideia de ter um filho por meio de sua serva Agar. No entanto, essa solução aparentemente viável rapidamente se tornou uma fonte de tensão. A situação piorou quando Sara passou a tratar Agar com crueldade, e Agar sentiu-se perdida e oprimida. Fugiu para o deserto. O nome Ismael, dado ao filho que Agar carregava em seu ventre, significava Deus ouvirá, lembrando a todos que, mesmo em meio às dificuldades, Deus estava atento à vida de Abraão, Sara e Agar. As vidas dessas três pessoas se entrelaçaram por meio de escolhas complexas, emoções intensas e uma fé inabalável em uma promessa divina. No deserto, Agar teve um encontro mágico com o anjo do Senhor, que lhe perguntou sobre a sua origem e destino. O anjo a aconselhou a voltar para Sara e a prometeu que ela teria um filho chamado Ismael, porque o Senhor havia ouvido o seu sofrimento. O anjo também previu o caráter de Ismael, dizendo que ele seria um homem selvagem, com a mão contra todos e a mão de todos contra ele. Ismael viveria na presença de todos os seus irmãos. Esse encontro divino marcou profundamente Agar, que reconheceu que Deus havia proclamado: "Você é o Deus que vê". Ismael foi, portanto, um testemunho do poder da fé, resiliência e da conexão inquebrável entre o divino e o mortal. Apesar de sua jornada no deserto e sua vida nômade, Ismael manteve laços que transcendiam as fronteiras da família patriarcal. Ele passou o resto de sua vida no deserto, especialmente na região selvagem de Parã. Lá, aprendeu a manejar o arco e se casou com uma egípcia. Ismael continuou a ser uma figura proeminente na narrativa bíblica, mantendo laços com a família principal, como evidenciado por sua presença no funeral de Abraão e pelo fato de que Esaú, neto de Abraão, casou-se com a sua filha. Ismael, que era um jumento selvagem, vagando pelas vastidões do deserto, trilhou seu próprio caminho e se tornou uma nação próspera, com estrutura organizacional semelhante à de Israel, embora sem a experiência direta da aliança divina. Apesar de não ter sido parte da aliança direta de Deus com Abraão, a jornada e o legado de Ismael permanecem intrinsecamente ligados à história bíblica e à formação da nação que surgiria das areias do tempo. Sua vida é um testemunho do cumprimento das promessas divinas e da continuidade da aliança eterna de Deus. Em Gênesis 17, versículos 7 a 8, fala sobre Deus estabelecendo a aliança eterna com Abraão e seus futuros descendentes, prometendo ser o Deus deles. Deus também prometeu dar a terra de Canaã, onde Abraão era um estrangeiro, como herança para eles. Ele instruiu Abraão a guardar essa aliança que envolvia a circuncisão de todos os do sexo masculino, como um sinal dessa aliança eterna. O versículo 10 a 11 afirma que todos os homens da casa de Abraão, tanto os nascidos em sua família, quanto aqueles adquiridos por dinheiro, deveriam ser circuncidados. Isso se estendia
aos estrangeiros que se tornasse parte de sua casa. A circuncisão era um marco permanente da aliança entre Deus e Abraão. Em Gênesis 17, versículo 14, Deus declarou que qualquer homem que não fosse circuncidado seria excluído do povo, quebrando assim a aliança divina. Esta era uma parte fundamental da aliança estabelecida entre Deus e Abraão. Em seguida, Gênesis 17, versículo 15 a 16, destaca a promessa divina a respeito de Sarai. Deus mudou o nome de Sarai para Sara e a abençoou, prometendo que ela se tornaria mãe de nações e que reis surgiriam dela. Abraão expressou incredulidade diante dessa promessa, questionando se um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos poderia realmente ter um filho. Deus reiterou que Sara daria à luz um filho chamado Isaque e que essa promessa era parte da aliança divina. No entanto, Deus também abençoou Ismael e disse que ele seria fecundo, teria 12 líderes e se tornaria uma grande nação. Apesar disso, Deus enfatizou que sua aliança seria estabelecida com Isaque, o filho que Sara daria à luz no ano seguinte. O texto reflete as dinâmicas complexas da família de Abraão, as promessas divinas e os relacionamentos pessoais que moldaram a história dessas figuras bíblicas. A circuncisão foi um aspecto crucial da aliança entre Deus e Abraão, e a narrativa continua a descrever como essa aliança afetou a vida de Ismael e Isaque, bem como as relações entre eles e os demais figuras envolvidas. Deus prometeu que Ismael também seria feito em uma nação devido ao seu vínculo de parentesco com Abraão. Abraão, seguindo o mandamento de Deus, preparou provisões incluindo pão e um vaso com água e deu a eles e a Agar. Ele então os enviou para o deserto de Beceba. Quando a água acabou, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou, incapaz de ver a morte iminente do filho. No entanto, Deus ouviu o choro do menino e enviou o anjo do Senhor para consolar Agar. O anjo prometeu tornar Ismael uma grande nação e abriu os olhos de Agar, permitindo que ela visse um poço de água nas proximidades. Ismael cresceu no deserto de Parã, onde desenvolveu habilidades como arqueiro. Sua mãe, Agar, encontrou uma esposa para ele na terra do Egito. Nesse mesmo período, Abimeleque, o comandante do seu exército, buscou um pacto de amizade com Abraão, reconhecendo a bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Eles concordaram em fazer um pacto e Abraão ofereceu 7 ovelhas fêmeas e Abimeleque como parte do acordo. Abraão separou 7 cordeiros como testemunha do pacto e explicou seu significado a Abimeleque. Isso levou o nome do lugar como Beceba, onde eles juraram o pacto. Após a resolução das questões de Abimeleque e Abraão se separaram, e Abraão plantou um tamarisco em Beceba como símbolo da sua permanência e fidelidade àquela terra. A decisão de Abraão de enviar Agar e Ismael, embora parecia contradizer as normas da época, já que a expulsão de crianças e servas não era uma prática comum, isso levanta a questão de se Ismael representava uma ameaça específica ou se sua simples existência era vista como uma ameaça. A palavra zombando em Gênesis 21:9 não está clara se Ismael está zombando ou apenas brincando com Isaque. A narrativa de Gênesis contrasta Ismael e Isaque não como indivíduos, mas como exemplos do trabalho divino, enfatizando que Deus não está limitado pelas normas naturais ou pela carne ao cumprir suas promessas. A preferência de Deus por Isaque, o filho da esposa, destacou o contraste entre os dois e destacou a soberania divina. Os descendentes de Ismael são registrados de forma semelhante em 2 passagens, em Gênesis e em 1 Crônicas. Em Gênesis 25, 12 e 16, encontramos a genealogia de Ismael, apresentada da seguinte maneira: esta é a genealogia de Ismael, filho de Abraão.
Estes são os nomes dos filhos de Ismael, listados de acordo com as suas gerações. 1 Crônicas 29 e 31 fornece uma lista semelhante. Estes são os registros genealógicos dos filhos de Ismael. Nebaiote foi o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adibel e Mibis. É notável que em ambas as passagens, exatamente 12 filhos de Ismael são listados da mesma forma que ocorreu com Jacó, que também teve 12 filhos. Essa semelhança pode ser comparada com os 12 filhos de Naor e os 12 filhos de Esaú. Gênesis 25:18 descreve a região onde descendentes de Ismael se estabeleceram, que vai desde Avilá até sul, em frente ao Egito, em direção à Assíria. Alguns dos nomes de seus descendentes são associados a tribos das crônicas assírias. É mencionado que Ismael morreu na presença de todos os seus irmãos. No entanto, a história dos descendentes de Ismael também é marcada por conflitos com os israelitas. Em Gênesis 16:12, Ismael é descrito como um homem selvagem, cuja mão estaria contra todos e a mão de todos estaria contra ele. Isso ilustra a complexidade das relações entre os descendentes de Ismael e Israel, com conflitos e rivalidades surgindo ao longo da história. Além disso, os ismaelitas são às vezes associados aos midianitas, o que sugere uma sobreposição dos dois grupos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz referência à história de Ismael e Isaque em sua carta aos Gálatas, comparando Ismael, nascido segundo a carne, com o perseguidor daquele que nasceu segundo o Espírito. Isso reflete a complexidade das relações entre os descendentes de Ismael e Isaque, bem como as implicações espirituais e simbólicas desses eventos na teologia paulina.